Feliz sábado a todos. Você tá bem aí? Tá firme? Firme igual paçoca, sim ou não? Não, tô esperto, né? Tá certo. Queridos, eu quero agradecer. Obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado, foi uma honra. Não precisava ter trazido presente, não. Eu fico muito honrado, feliz. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu disse isso ontem ali fora, com a Rosenberg ali, o meu irmão Simei. Eu tenho um carinho grande por essa igreja. Assim que eu virei adventista, eu fiquei meio perdido, sabe? Não tinha amigo, não tinha nada, muito mundão, perdidão. Aí os meus primeiros amigos da igreja foram aqui. Estava o Davidson, estava o Rosenberg, estava o Bebeto, o Rony, aquela turma toda. Todo mundo solteiro, ninguém era casado, todo mundo solteirão, tudo garotão, né, Rosenberg? Lembra disso? A gente fazia uns luais, assim. E eu lembro que a gente aqui, essa igreja não era assim, né? Era uma casa aqui. Era uma casa, né? E a primeira vez que eu subi num púlpito adventista foi nessa igreja. Então eu agradeço a Deus, assim, o privilégio de poder estar aqui. Obrigado, tá, Carol? Obrigado. Quero agradecer também a minha família por estar comigo hoje aqui. Eles têm atividade lá na igreja, meu filho cuida da parte de mídia, o esposa do Ministério da Mulher, a Aurora auxilia ela lá no processo lá, mas largaram tudo e vieram ficar comigo. Muito obrigado, tá? Quero agradecer publicamente aí. Vocês são tudo que eu tenho, sem vocês eu estou perdido. Cai, agora eu te dei primeiro. Gente, vamos lá. Ontem nós conversamos sobre questões morais, né? Porque a proposta desse congresso é essa. Falar sobre moralidade, sobre pureza, sobre conduta sexual do membro da igreja, principalmente com relação ao jovem. E ontem nós conversamos sobre a principal porta de entrada para o desvio de conduta moral, para aquilo que elimina a pureza do coração do jovem. A gente falou sobre pornografia, né? Foi um assunto que para mim é muito importante, e eu queria muito ter tido o privilégio e a oportunidade de ter ouvido isso quando eu era jovem lá atrás, né? Quando eu era jovem eu não tive esse privilégio e oportunidade, e graças a Deus hoje a igreja nos proporciona, né? Nos possibilita isso. A gente está transmitindo? Deixa eu só... Está gravando. Está gravando? Quer que eu pause? Não. Só mandar um abraço para quem estiver vendo a gente, ou quem ainda vai ver. Deus abençoe você, tá? Você no YouTube? No YouTube. O povo é chique no YouTube, tá certo? Deus abençoe você, tá? Você que ainda vai ver esse vídeo, Deus te abençoe ricamente, que você se sinta protegido e amparado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente está falando sobre isso, tá? Sobre questões de pureza, de moralidade, sobre conduta sexual, sobre questões de éticas, sobre o que é ser cristão. Ontem nós falamos sobre algumas coisas, sobre o comportamento da igreja com relação à sociedade. Nós falamos sobre o grande conflito, do objetivo do inimigo de Deus, que é tentar desvirtuar a sociedade, porque fazendo isso ele mexe com a igreja. Tentando mudar a nossa maneira de pensar, ele influencia diretamente a ação do povo de Deus dentro da igreja, que pode se deixar ou não ser usado pelo Espírito Santo de Deus. A gente conversou sobre muitas coisas ontem. E hoje eu quero continuar, mas hoje eu quero o assunto de hoje. Manda pra gente aí, flamenguista. Ele gosta de mim, né, Flamengo? Vai ficar... Pronto. Tá no esquema aqui, ó. Você tem como se você clicar aqui, você aumenta o... Isso, garoto bom. Aí, lá. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto aí, ó. Os encolhedores de cabeça. Essa palestra, tem que dar um crédito, não é minha, é de um amigo, conhecido aí da turma, né? O professor Michelson. Me cedeu aí a palestra, deixou até editar, foi bem generoso. Então, professor, não sei se o senhor vai ver, mas se o professor ver, né? Muito obrigado aí pelo privilégio, tá? Então a gente vai falar sobre encolhedores de cabeça. E a ideia principal é fazer você entender que tem alguém lá fora tentando encolher a tua cabeça. Tem alguém lá fora tentando limitar a sua capacidade de pensar, sua capacidade de desenvolver senso crítico. Tem alguém lá fora tentando mudar a sua maneira de pensar e os seus conceitos. Tem alguém lá fora tentando estimular você
para que você deixe de enxergar a sua vida e o reino de Deus da maneira como ele deve ser enxergado. E você vai entender isso, tá? É estranho essa cena, né? Algumas pessoas acham até assustadoras. Mas isso aqui, queridos, é um povo aborígene. É um povo aborígene, lá que vive na encosta da cordilheira, lá, perto do Equador. Eles são os Jivares. Esse povo é interessante pelo seguinte: os Jivares, eles quando matavam os seus inimigos, eles decapitavam os seus inimigos, e eles tinham uma técnica que eles conseguiam encolher a cabeça dos seus inimigos, porque eles acreditavam que se eles encolhessem a cabeça, os espíritos dos seus inimigos ficavam presos naquela cabeça e não voltavam depois para assombrar a vida deles. Então todo inimigo que os Jivares matavam, decapitava, diminuía a cabeça, e isso virava para poder proteger ali dos espíritos. Era o que eles acreditavam. Pra você ter uma ideia, isso até a década de 60 virava tipo um souvenir, né? Algumas pessoas usavam isso, aí depois ficou proibido, né? Isso foram coisas que foram descobertas. Eles não fazem mais isso. Essa tribo existe até hoje, mas não, graças a Deus não é uma prática mais que eles fazem uso. Até revelaram no passado como eles faziam isso. É um processo estranho de cozimento. É impressionante o negócio, tá? Mas era o que eles entendiam. Porque, queridos, na cabeça dos Jivares, se encolhesse a cabeça, eles conseguiram ter total controle sobre os seus inimigos. Entenda, eu estou contando isso para você, queridos, porque o inimigo de Deus pensa da mesma forma. Se ele conseguir encolher a tua cabeça, ele vai conseguir dominar você e controlar você. Porque o plano que Deus tem para a tua vida é um plano gigante. Notem, a sociedade aí fora tem tentado trabalhar a desconstrução de aspectos fundamentais que representam o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Qual é o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus para a sua vida é a criação que Ele criou você, é a família. É a família. Esses dias uma mãe procurou lá no colégio dizendo que ia me processar. Professor, vou processar vocês. Você tem pouco tempo, querido. Deve ter, sei lá, uns 15, 20 dias. Sentou lá, marcou um horário comigo, sentou lá na minha mesa. O professor, só vim aqui para dizer que eu estou processando vocês. Mas por que houve? Porque vocês, a sua escola é uma escola retrógrada. Vocês precisam ser atualizados. Que história é essa? Eu tenho minha companheira, e aí, que teve há pouco tempo o Dia das Mães, e aí ela, porque é um absurdo. Como é que eu vou explicar para o meu filho essa questão de mãe? Eu vivo com outra mulher. Como é que eu vou explicar para o meu filho essa questão de mãe? Tem que botar dia da família. Não é dia das mães, dia dos pais. Quando chegar dos pais, como é que eu vou explicar para o meu filho quem é o pai? Aí, queridos, eu peço, se você tiver que brigar comigo pelo que eu vou falar agora, briga comigo depois, tá? Mas eu dei a resposta para ela. Falei, olha só, como a senhora vai se explicar para o seu filho, não é problema meu. Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que na família tivesse um pai e uma mãe. A senhora não sabia que era uma escola cristã? Você não sabia dos nossos valores? Quando a senhora colocou o seu filho aqui? A senhora não sabia? Não tem como eu mudar por causa da senhora. E nem por causa de ninguém. O senhor é homofóbico! É um absurdo! Eu vou votar na justiça! Eu vou fazer isso! A senhora fica à vontade. Fique à vontade. Tô nem aí. Tá vendo? Tô nem aí. Tô nem aí. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o plano de Deus. Se você parar para negociar aquilo que Deus já planejou para a tua vida, o inimigo vai tirar de você. O inimigo vai tirar de você. É por isso que a gente hoje fica discutindo coisas que nós não devemos discutir. É uma sociedade fraca. Eu fico vendo os caras dizendo como a gente deve criar nossos filhos. E essas mesmas pessoas são pai de pet, pai de samambaia, pai de não sei o quê. Não tem condições nenhuma de conduzir, que é o meus filhos. Irmãos, entenda, os nossos filhos são o nosso legado. O meu filho e minha filha é a minha continuidade. Quando eu morrer,
É uma parte de mim que vai continuar viva, são os meus filhos. Então os valores que eu incuti na cabeça deles e a moral que eu ensinar para eu tenho um homem dedicado, 14 anos. A moral que eu incuti na cabeça dele, a maneira como eu ensinar ele assim como ser humano, vai depender muito de como eu crio ele hoje. Entenda, o inimigo de Deus está tentando tirar isso de você. Está tentando destruir o plano gigante de Deus para a tua casa, que é a criação que Ele criou a todos nós, como eu disse, a família, um estilo de vida e a vida eterna. As pessoas hoje estão mais preocupadas com aquilo que Deus pode dar para elas aqui, do que com aquilo que Deus vai oferecer quando Ele voltar. E tem mais gente preocupada com aquilo que pode receber agora, do que aquilo que Deus tem prometido para nós quando Ele voltar. Vamos lá. O plano de Deus é um jardim. Só que o plano do inimigo é a caverna. Ele sempre tenta deturpar tudo aquilo que Deus cria para representar algo importante para mim e para você. Você percebe isso ao longo dos anos, dos séculos na verdade. Você percebe isso ao longo de cada situação que nós vamos vivendo. Pode pegar qualquer situação aí, sei lá, qualquer uma, que ele tenta desvirtuar. Vamos lá. Páscoa. O que representa a Páscoa para mim e para você? Somos cristãos. O que é a Páscoa, irmãos? Esperança de quê? Libertação do pecado. Todo mundo concorda? Alguém acrescenta? Páscoa. É isso aí. Esperança, libertação do pecado. É a passagem. Agora, sabe o que o inimigo de Deus faz? Ele fala, não. Páscoa não é libertação do pecado, não. Páscoa é a ideia de um coelho que bota ovo de chocolate aqui por cima, entende? A dualidade. Natal. O que representa Natal para mim e para você? Você sabe. Eu estou chutando uma olhada. A gente sabe que ele não nasceu nesse dia, né? Mas representa isso, né? A festa da Páscoa, do Natal, tem esse significado para nós. Aí o que ele faz? Bota a imagem de um velho, gordo, que entra dentro de uma chaminé. Impossível. Mas ele, né? Que a ideia para você, fazer você, é criar dualidade. O fato é que ele sempre tenta aqui, jardim é o plano de Deus e a caverna é o plano do inimigo. Eu gosto desse verso aqui, eu vou ler para vocês. Olha só, Gênesis 2. Olha o que diz. Gênesis capítulo 2, o verso que eu quero ler com você é o versículo 1. Olha o que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus não precisava descansar. Deus não se cansa. Tanto não se cansa que Ele é poderoso. Tudo que Ele fez desde o início da criação foi falando. Você sabe muito bem, eu não quero aqui só, não quero chover no molhado, mas eu quero só relembrar você o que você já sabe. Deus estabelece o sábado antes do nascimento do povo judeu, antes da existência do povo hebreu. É quando Deus estabelece o sábado. Mas aí você vê as pessoas, a cada dia que passa, tentando tirar a ideia de que Deus é um Deus criador, que estabelece um dia de adoração em prol do homem, e transforma isso num dia que não tem nada a ver, de uma forma que não tem nada a ver, totalmente diferente daquilo que Deus planejou. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero que você entenda isso, que o objetivo do inimigo de Deus é desconstruir o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. É aqui que começa o objetivo de encurtar a tua cabeça, a minha cabeça. E continua. Morte. Eu sei que o assunto da morte é um assunto que incomoda muitos de nós. Um dia, eu não me lembro qual foi a igreja, que pregaram sobre esse assunto. Por quê? Decidi pregar sobre esse assunto de morte numa igreja. Pô, teve irmão que levantou, foi embora. Ficou entre irmão que falou assim, irmão,
Eu não falo mais sobre esse assunto não, porque esse assunto me dá arrepio. Falei, minha irmã, está com medo da morte? Está preocupada com morte? Queridos, se Jesus não voltar logo, você acha que qual vai ser o nosso fim? O problema é que a gente encara o assunto da morte como algo extremamente terrível. Tem um pastor amigo meu, ele é amigo de vocês também, foi pastor aqui, de muitos aqui, pastor Edson Henrique. Ele disse o seguinte para mim: Thiago, eu já vivo a vida eterna. Alguém já ouviu ele falando isso? Eu já vivo a vida eterna. Falei, como assim, Edson? É o seguinte, o que é a morte para nós? Falei, a morte para nós é como se fosse um sono, como abrir e fechar de olhos. Eu não sei você, mas quando eu durmo, eu morro. Eu apago. Minha esposa fala que quando eu durmo eu morro e quando eu acordo eu ressuscito. E pode fazer barulho que quiser. Pode levantar, pode chorar na minha frente, pode conversar. Eu não me lembro. E a minha esposa fala, amor, tu acordou de madrugada, conversou comigo, depois tu foi dormir. Eu não te lembro de nada. Sonâmbulo total. Para mim é assim. Agora, a morte nós não temos consciência do tempo. Então quando ele fala assim, ó, nós já vivemos a eternidade, porque se a morte para nós é como se fosse um sono, de repente Jesus volta. Quando Jesus voltar, eu vou acordar. Quando estiver acordando, Jesus já está me levando. A gente já vai estar tendo o corpo sendo transformado, corpo corrupto para um corpo incorrupto, e a gente já vai estar subindo e olhando para o outro, e o meu anjo me abraçando, e eu estou olhando o irmão se vem do meu lado, e eu estou olhando ali o outro irmão do meu lado, e todo mundo vai, vamos subir, né? Então, e a gente vai para o céu. Acabou o assunto, irmãos. Amém? Amém? É assim que funciona. Mas a gente quer viver nesse mundo maldito para quê? A gente quer ficar valorizando as coisas malditas desse mundo para quê? Sabe, para quê? O fato, queridos, é que Deus tem um plano para nós, inclusive na morte. Mas aí vem o inimigo de Deus e desvirtua tudo isso. E coloca para você terror, dizendo que Deus é mau, que o homem não deveria morrer, que se o homem morre a culpa é de Deus. Eu nunca vi ninguém colocando a culpa no diabo, já viu? A pessoa que tem um ente querido que morre, que infelizmente vai morrer por culpa do pecado, a pessoa sempre coloca a culpa em quem? Em Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu? Eu nunca vi ninguém dizer assim, diabo, seu maldito, foi você. Por quê? Porque é criado dentro da nossa mente uma ideia de que Deus é o nosso gênio da lâmpada. E eu tenho que fazer 1 milhão de desejos para Ele, e Ele é obrigado a atender tudo que eu peço. Se Ele não atender, Ele não é um Deus bom. Nós aprendemos ao longo da vida de que eu vou pisar e o mar vai se abrir e as coisas vão acontecer. Nós aprendemos que o fato de nós sermos cristãos, isso nos dá superpoderes. Às vezes eu falo de finanças também para casais, para a igreja. Eu fico vendo gente, às vezes meu irmão me questionou. É um absurdo, eu sou um cristão fiel, eu sou um cristão que devolve meu dízimo, eu faço isso, eu estudo a lição, eu faço tudo, o meu vizinho é o ímpio, e ele vive melhor do que eu, ele tem mais dinheiro do que eu, isso não pode acontecer. Eu falei, o senhor calma, o senhor está confundindo as bolas. Eu estou todo enrolado, o senhor está tudo enrolado porque o senhor é um irresponsável. O senhor está todo enrolado com o cartão porque o senhor que passou o cartão. Cartão não passa sozinho. Vai embora, o senhor... Não, o cartão não vai na máquina, pô, digito sozinho. Algum cartão de vocês faz isso? Não. Você, não, né, Flor? Você que procurou isso. Não tem nada a ver com Deus. Não coloca a culpa em Deus. Foi um devorador. Não foi um devorador. Fomos nós que não temos inteligência financeira. Não bota a culpa em Deus nisso. Não bota a culpa em Deus. O ímpio tem mais dinheiro que você, porque talvez ele estudou. Você parou para pensar nisso? Ele estudou, ele aproveitou as oportunidades mais do que você, ele se dedicou mais, ele trabalhou mais. Talvez seja por isso. Já passou isso pela sua cabeça? Tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Tem a ver com aquilo que você pode fazer e infelizmente por algum momento não fez.
Pode até ser duro, né, irmãos? Porque normalmente a gente procura desculpas para os nossos erros ou os nossos fracassos nas pessoas. Mas entenda, seu resultado é totalmente culpa sua. O que você é hoje, os lugares onde você chegou, as coisas que você conquistou, foram frutos dos seus resultados. É duro. Mas se você olha para trás e não concorda com como você está vivendo hoje, então mude comportamento. Porque comportamento está intimamente ligado a resultado. Comportamento está ligado a resultado. Se eu quero ter resultados melhores, eu tenho que mudar o meu comportamento. Tem que ser comportamento de campeão. De campeão. Campeão não pede permissão, mano. Ele vai, ele avança. Eu não quero saber. Tá difícil. Só vai acabar quando eu conseguir. Enquanto eu não parar, não acaba. Eu conheço um monte de gente assim. Mas tu olha para a vida do cara, conquistou um monte de coisa, avançou por... que a cabeça do cara não tem nada a ver com o cristianismo. Só que a gente está colocando a culpa no mundo de Deus. Senhor, o Senhor não me deu. Eu estava lá deitado na rede. Poderia ter caído no meu colo, mas não caiu. Vai trabalhar, irmãos. Vai se levantar e vai correr atrás, irmão. Deus não vai mover uma palha para ajudar você naquilo que você pode levantar e fazer aquilo que você precisa fazer. Isso é fato. Não coloque a culpa em Deus nisso. Vamos lá? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, não de animais, né? Isso aí eu não preciso nem dizer, né? Vamos lá. Estilo de vida que saber que tinha. Ele cuidou de você. Se Ele cuidou de mim até agora, eu tenho certeza absoluta de que Ele vai cuidar de mim até o final da minha vida. Creia nisso em nome de Jesus. A Eduarda vai levantar agora. E ela vai cantar o hino agora. Eu queria que você ouvisse o que ela tem para cantar. E no final do louvor, se você que me ouve agora, você que tem casa também, você que me ouve agora, e percebe, olha, eu preciso confiar mais no poder de Deus. Eu preciso impedir com que a minha mente seja encurtada. Minha cabeça não pode ser encurtada. Eu preciso ampliar a minha maneira de enxergar a minha vida. Eu preciso ver o que Deus tem feito por mim, porque Ele tem feito grandes coisas. Se você percebe isso, ouça o que a Eduarda tem para cantar. Enquanto ela canta, e se você nota que você precisa pedir a orientação de Deus mais para essas questões da sua vida, se coloque de pé, porque eu quero orar para você. Você que está aqui e você que tem casa, se você está me ouvindo aí, sei que infelizmente você não pode estar com a gente aqui, ou não sei se você estiver no ônibus, te assistindo isso, você vai se colocar de pé onde você estiver. Deixa de ser preguiçoso, dá lugar para essa moça aí que tem pé, que nos sentar aí no ônibus aí. Porque Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza absoluta. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos ser melhores do que temos sido, Senhor. Por favor, então nos ajude. Segura na nossa mão, Senhor, por favor. Cuida do teu povo. Nós somos fracos, Senhor, somos falhos. Nós precisamos do Senhor na nossa vida sempre. Então nos ajuda, Senhor. Nos livre do mal, da influência maligna, Senhor. Cuida do teu povo. Olha para nós, por favor. Eu entrego, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas aqui em tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida e sabe daquilo que precisamos. Então que seja feita a tua vontade sobre nós a cada momento, meu Deus. Nos capacite sempre. Olha para nós. Mantenha a nossa mente pura, o nosso coração limpo. Que possamos fugir, Senhor, quando o mal se apresentar diante de nós. Porque por si só não temos força, Senhor. Porque a nossa força só vem do Senhor. Então continue conosco, perdoando os nossos pecados. E nos abençoe. Seja com a juventude dessa igreja, meu Deus. Seja com os membros, a liderança dessa igreja. Ajuda, Senhor. Para que possamos ser uma igreja forte. Estarmos de pé para ver a volta do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Como será, Senhor, o dia que estivermos
talvez na igreja, cantando, louvando. De repente ouvimos um barulho grande, Senhor, de trombetas, e todos nós saímos, Senhor, daqui da igreja, olhar para o céu e vemos uma nuvem vindo em nossa direção, com o Senhor em cima dela, meu Deus. Esse, sem dúvida, vai ser o dia mais especial de todas as nossas vidas. Então volta logo, Pai, a gente não aguenta mais viver nesse lugar. De coração, volta logo. Tira a gente desse mal, desse mundo maldito, Senhor. Nos leve logo para o céu, porque queremos viver melhor do que temos vivido. Salva a nossa família, perdoa os nossos pecados. E esteja conosco sempre, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.